Olá, boa tarde. Sou o professor Adelino Francisco de Oliveira, sou professor do Instituto Federal, campus Piracicaba. Sou professor na área de Ética e Filosofia. Queria primeiro dizer da alegria e do prazer que foi participar desse projeto, importante projeto, né? Apesar do contexto extremamente difícil e desafiador com a crise sanitária, a crise política, é fundamental que o campo democrático articule propostas, proponha, construa projetos para a sociedade pós-pandemia. O artigo que eu vou comentar rapidamente, ele foi escrito, na verdade, a 6 mãos, né? Eu, juntamente com José Machado, ex-prefeito da cidade de Piracicaba, ex-deputado federal, né? Conjuntamente com o professor Marcos Sorrentino. Marcos Sorrentino, que é professor de agroecologia aqui na Universidade de São Paulo, no campus da Exalc, né? Então a nossa abordagem, ela parte da realidade de Piracicaba. O tema que nós escolhemos para o nosso artigo é a utopia pós-pandemia de Covid-19, dignidade humana e transição ecológica como paradigmas da reconstrução social. O nosso artigo, ele então tem, eu diria assim, 3 partes fundamentais e uma grande conclusão, né? Do ponto de vista, o artigo tem um aspecto geral de trabalhar o tema no sentido mais universal da crise que as sociedades vivem, e na última parte, ou a título de conclusão, nós trazemos para a realidade brasileira, dos desafios que enfrentamos aqui especificamente no Brasil, né? Então, a primeira parte do artigo, nós apresentamos uma linha bem geral, em linhas gerais, os princípios que marcam o ultraliberalismo e as consequências perversas, né, da política neoliberal. Então, primeiro capítulo, ou a primeira parte do artigo, ele busca caracterizar os limites da sociedade neoliberal, que gera exploração, que gera opressão, né, e toda sorte de exclusões, e aprofunda as graves desigualdades que marcam a sociedade como um todo. Terminando essa parte, nós avançamos para uma análise sobre o conceito de dignidade humana no campo dos direitos humanos, para demonstrar o seguinte: a referência para a construção de uma nova sociedade deve passar necessariamente pela afirmação da dignidade humana e dos direitos humanos em sentido universal. A terceira parte do artigo vai abordar a questão da transição ecológica. Então são 2 eixos fundamentais, né? A dignidade humana e um projeto de sociedade com perspectiva na sustentabilidade, naquilo que nós chamamos de transição ecológica e de ecologia integral, né? Nessa parte da transição ecológica, nós fazemos a defesa de uma sociedade sustentável, né? Socialmente justa, ecologicamente sustentável. E aí, finalmente, a conclusão do capítulo, nós trazemos o debate para o âmbito da realidade brasileira, como a questão da dignidade humana, da sustentabilidade, da transição ecológica se confrontam com o projeto do ultraliberalismo, com as reformas implementadas pelo governo Bolsonaro. Reformas que tiram direitos, que agravam as desigualdades sociais, que violentam a dignidade humana e que promovem uma profunda e, em certa medida, devastadora degradação ambiental. Nós entendemos que o projeto neoliberal ou ultraliberal, sob a coordenação de Paulo Guedes, é um projeto que destrói uma perspectiva de um país autônomo,
né, sustentável. Então a nossa proposta, e aí o tema geral do capítulo, a utopia pós-pandemia, é justamente caminhos para reconstruirmos, né, um projeto de país pautado na dignidade humana, na solidariedade, na relação sustentável com o meio ambiente. Um novo modelo de desenvolvimento a partir da transição ecológica. Então, deixo aqui essa mensagem, né? Eu acho que é um capítulo instigante, provocativo, né? E que abre uma dimensão e aí um campo para o debate, para reconstruirmos o Brasil em outro patamar.